É muito comum terem profissionais que estão começando na área de dados e que se sentem desconfortáveis por não saber quais são os próximos passos que deveriam ser seguidos para poder criar uma análise que tenha algum sentido. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é que isso não é uma questão só de quem está começando. Existem muitos profissionais que inclusive já têm algum certo nível de experiência e que não sabem ou não conseguem ver sentido naquilo que está sendo desenvolvido, o racional que está sendo criado e que valor isso vai gerar para o negócio. E esse vídeo eu vou trazer para vocês o que faz a maioria das análises não serem levadas em consideração. A análise ela precisa ser um gatilho para que seja feita tomadas de decisões com base em dados e na recomendação de um analista de dados. Então fica comigo aqui até o final do vídeo e vamos lá! Fala pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E esse tema é bem importante porque é um dos motivos que fazem com que as análises de dados não tenham sucesso para algumas pessoas e essas pessoas ficam ali presas sem saber como desenvolver a sua análise. E o pior, sem saber qual é o impacto real que isso pode trazer para o negócio. É importantíssimo deixar isso claro aqui para vocês, porque quanto antes vocês conseguirem entender o processo de análise de dados, mais sucesso vocês vão ter na profissão. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma, então vai lá, se inscreve aí. O conjunto de palavras análise de dados, ele pode ser interpretado de forma ampla, como você entender as informações que tem através dos dados, e isso é feito através de um processo de análise de dados, para que seja gerada ali uma decisão a partir daquele estudo e conseguir gerar ali mais dinheiro para a empresa, seja para o negócio próprio ou para a empresa que você vai trabalhar. Você precisa executar o processo correto para poder garantir com que as pessoas que você vai apresentar a sua análise comprem a sua ideia e você não perca tempo fazendo uma análise que não vai ser levada para frente. Mas esse valor ele só pode ser enxergado e percebido pelos seus clientes se você próprio que está fazendo a análise de dados conseguir enxergar o objetivo final daquela análise. Você precisa entender exatamente por que você está fazendo aquilo, qual é a dor de negócio que está sendo tratado e que a análise de dados ela vai solucionar. E mais, uma coisa que eu uso bastante também é entender o impacto financeiro que aquela análise ela pode trazer. Essa parte de retorno financeiro é algo que pouquíssimos profissionais de análise de dados têm em mente. E isso faz uma diferença enorme, porque a partir do momento que você consegue enxergar e entender o valor que tem naqueles dados, você consegue direcionar muito melhor o seu processo de análise. E se você conseguir monetizar, é dizer o quanto de dinheiro que pode trazer se uma determinada ação for realizada com base na sua análise, isso fica fácil até para você conseguir convencer ou apresentar esses dados. Além disso, as pessoas que veem um retorno financeiro ali para o negócio conseguem priorizar e veem muita importância naquilo que você está fazendo. Então eu geralmente separo o processo de análise em algumas frentes e vamos falar dessas frentes agora. A primeira frente que eu acredito que tem que ser tratado com prioridade é você entender qual é o tipo, qual é a dor que você está querendo solucionar. Antes de você pensar em dados ou pensar em base de dados, em consultas, em conhecimento técnico até. Os dados eles vão estar disponíveis em algum lugar da empresa, mas você precisa primeiro entender qual é a dor que você quer solucionar para saber se esses dados existem, para que você consiga responder isso da melhor forma possível. Vou dar um exemplo prático aqui de como é que seria esse processo. Eu estava assistindo esses dias aqui a série da Uber, que está disponível no Paramount Plus. Sobre a Uber, muitas decisões de negócios foram feitas e a empresa se tornou o que se tornou por conta dos dados. Considerando os dados, eles conseguiram dar o drive ali para o negócio e conseguiram implementar coisas que solucionavam dor dos clientes. A empresa só surgiu porque identificaram uma dor que tinha na época do transporte e que, com base nos dados, conseguiram dar um direcionamento melhor para isso. Então, o analista de dados que vai pensar hoje na dor que as pessoas sofrem, que os potenciais clientes sofrem naquele negócio, ele já está com um pé à frente do processo de análise. Ele vai trabalhar numa empresa como a Uber, ele precisa pensar em quais dores ele tem que solucionar com aquela análise. Tem um problema que acontece atualmente muito grande com relação à disponibilidade de veículos. E às vezes, dependendo do local, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, é muito complicado você ter em determinados horários motoristas disponíveis
num curto espaço de tempo. Então, nesse caso, qual seria a dor? A dor principal é ter motoristas disponíveis para você conseguir prestar um bom serviço. E aí, a partir disso, você fazer perguntas e entender se o problema é num local específico, é num horário específico, é em datas comemorativas, algumas coisas que vão embasar aquela sua hipótese para que ela seja validada. E a partir dessa primeira etapa, que é o levantamento das dores, você vai para a segunda etapa, que é a identificação dos KPIs, ou indicadores de performance. O que são os indicadores de performance? São um conjunto de métricas que você consegue aplicar sobre as hipóteses para poder mensurar e entender se faz sentido ou não aquela hipótese. Como exemplo de KPIs, eu trouxe alguns aqui aplicados a esse problema no caso da Uber. O KPI importante poderia ser, inicialmente, o tempo de espera por cidade, o tempo que um cliente demora esperando para conseguir um motorista. Ou poderia ser o tempo de espera por cidade e por horário, ou até mesmo a quantidade de Ubers disponíveis em uma determinada região. E no ponto de vista até mais avançado, é quais são os eventos que acontecem em uma determinada região e que podem gerar esse tipo de problema de experiência do usuário para quem vai pedir o serviço. Nesse caso, como você está falando de uma empresa muito grande, é óbvio que a Uber não vai fazer uma análise de entendimento se na região de São Paulo um determinado evento vai piorar a experiência. Eles estão olhando para coisas muito maiores. Mas pensem nisso e utilizem esse racional em uma empresa local que tem um estabelecimento físico e que muitas das vezes pode fazer sentido você complementar com esse tipo de análise. Mas é só após essa definição de KPIs que você vai começar a entender aonde que estão as informações e que tipo de dados você tem disponíveis para poder ver se você consegue criar esses KPIs. Antes de você responder essas perguntas através do dado, você precisa elaborar muito bem o seu objetivo. É aí que muitos profissionais erram, porque geralmente começam olhando a base de dados para entender que dados tem e depois tentar formular perguntas em cima disso. Até na hora de você criar um projeto, se você pegar uma base de dados, querer responder as perguntas com base nos dados, você acaba se limitando. Quando o correto seria primeiro você entender os problemas que você quer solucionar através dos dados, perder mais tempo nesse planejamento do que até mesmo na execução. E é por isso que muitas das pessoas travam na hora de elaborar o seu projeto de análise de dados. Olhar para a base primeiro é um erro muito comum, até mesmo para quem tem um certo tipo de experiência. Então, antes de mais nada, busque o problema que você quer solucionar, escolha um segmento ou um problema específico daquele segmento. Por mais que você não tenha noção de análise de dados, só de você fazer esse exercício de escolher o problema, pensar nas hipóteses, definir os KPIs para aí sim olhar se a base de dados vai suportar e poder correr atrás depois das informações que você não tem, isso já vai fazer uma diferença absurda. Para poder complementar, eu queria deixar aqui um pedido para vocês. Comentem aqui nesse vídeo que tipo de problema vocês gostariam de solucionar através dos dados e eu vou tentar buscar ali para vocês quais KPIs que poderiam complementar, solucionar esse tipo de problemas que vocês estão imaginando. Então tragam de repente um cenário que tem na empresa de vocês ou um cenário que vocês poderiam resolver de forma geral. O problema que vocês queriam resolver de forma geral, eu vou pensar em KPIs. Dependendo do que vocês comentarem aqui, eu posso ver se eu consigo até trazer algumas bases com dados reais para poder complementar isso que vocês estão colocando aqui no vídeo, tá bom? Comenta aí. Por mais que vocês não tenham um conhecimento muito avançado da parte de análise de dados, vocês já vão conseguir colocar em prática esse exercício que faz toda a diferença. E o bacana é que isso faz parte real da atividade de um analista de dados no dia a dia. Começar da maneira correta vai fazer toda a diferença na hora de você até se desenvolver e conseguir alcançar ali o seu próximo step na área de dados. E você, acha que faz sentido o que eu estou trazendo aqui? Já tinha ouvido falar desses steps de análise de dados ou da sequência correta de você fazer o processo de análise de dados? Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir para o seu desenvolvimento com esse vídeo e que você tenha gostado também desse conteúdo. Curta aqui para poder entender se faz sentido trazer mais vídeos como esse, falando um pouco mais da parte de desenvolvimento e o que é a virada de chave para você ser um profissional completo, além do conhecimento técnico que a gente já vem discutindo e falando aqui em outros vídeos. Eu acredito fortemente que hoje o profissional referência no segmento de dados, ele vai muito além do conhecimento técnico e vai mais para essas questões comportamentais
e que fazem muita diferença até na forma de você aprender. Então, questões de entendimento do problema, definição de KPIs, análise e também, posteriormente, a apresentação dos resultados são tão importantes quanto você saber fazer ali um comando específico para poder tratar um dado. Às vezes você tem um baita profissional que tem um ótimo conhecimento técnico, mas ele peca por não saber nem apresentar os dados ou por aplicar o conhecimento técnico dele respondendo uma pergunta errada e que não vai gerar valor para o negócio. Então, invistam também o seu tempo nesses steps que são steps não técnicos. Logo vocês vão perceber que isso é um grande diferencial e que vai fazer com que a sua curva de crescimento seja muito mais rápida.